paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 formas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar. Essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada. Em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. O meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @ a Igreja 70 Santos e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus. Falar no coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus. Para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios de sorteio do Senhor Jesus, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento de que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives. De segunda a sexta, você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro das 70 Santos e diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. A quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé,
também ao se ajuntar conosco, também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração dos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muito trabalhos, empregos, franquias de renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros e logo após os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador Senhor Jesus ao Cristo, seja você também parte desse rebanho. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra. Para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas dessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o nome muitíssimo. Amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia e o nome muitíssimo. Amém. Vamos dar sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número ímpar. E o primeiro livro de hoje é o livro de Jonas, com 4 capítulos. E o segundo livro é o livro de Hebreus, com 13 capítulos. Jonas, capítulo 3. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Jonas capítulo 3, que contém 10 versículos. Jonas vai a Nínive. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava: daqui a 40 dias Nínive será destruída.
ao capítulo do livro de Hebreus. Capítulo 3. É o segundo livro de hoje, Hebreus capítulo 3, que contém 19 versículos. Cristo é superior a Moisés, pelo que santos irmãos, participantes da vocação celestial, fixai sua mente no Senhor Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é fiel que constituiu, como também foi Moisés em toda a casa do Senhor Deus. Senhor Jesus é tido por digno da maior glória do que Moisés. Assim como um construtor de uma casa tem honra maior do que a casa que edificou, por toda a casa edificada por toda a casa edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é o Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 6. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja cura, libertação, renovação e purificação dessas santas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, sendo fiéis aos seguidores do Espírito dessa Santa Igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, através dessa ministração da Tua Santa Palavra. E é o que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, já lhe agradeço, glórias e aleluia, e muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar agora uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Abençoados e abençoadas, eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Deus, do único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês todos que as igrejas virtuais, eu sou apóstolo, bendito, bem-aventurado, Marcos, das 12 igrejas virtuais. Quero comunicar a todos vocês que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Na verdade, estamos em todos os municípios do Brasil. E quero comunicar a vocês que em cada município do Brasil há um deputado federal e um senador. Um deputado federal e um senador. Então, quero comunicar a vocês que vocês dão uma olhada aí no município de vocês, quem é o deputado federal de vocês aí, quem é o senador aí, porque nós estamos em contato com todos os deputados federais do Brasil e todos os senadores do Brasil. Nós estamos em contato com todos eles. Então você peça a ele para poder pedir a nossa igreja aí no seu município. Não deixe não, porque nós vamos levar um desenvolvimento social, financeiro e espiritual. Financeiro, você vai ganhar de 2% a 100% do seu orçamento financeiro. Então você vai ganhar de 2% a 100% do seu custo financeiro. Você vai receber conosco. Então peça uma igreja nossa aí, que é novidade, e a nossa igreja tem para poder juntar todos, não é para separar, para juntar todas as igrejas. O Senhor Jesus falou: quem não ajunta espalha, o reino dividido não prospera. Vamos para poder juntar todos. Peça uma igreja nossa aí, da igreja, as 2 igrejas virtuais, peça uma igreja física aí, e nós vamos chegar aí levando esse desenvolvimento social, tá bom? Acabar com a fome e as pessoas tenham uma boa alimentação. E boa alimentação é saúde para todos, tá bom? Tamo junto, fiquem na paz e graça de Jesus mais uma vez. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho. E o rebanho que eu falarei hoje é o rebanho de número par, de número ímpar. (29, 41, 30 e 42 são os primeiros rebanhos de hoje. Vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de Tito, com 3 capítulos.
capítulo 1, Tito, capítulo 1 para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. O capítulo 1 do livro de Tito contém 16 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. O encargo de Tito em Creta. Por esta causa te deixei em Creta para que puseste em boa ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos fiéis que não possam ser acusados de dissolução, nem desobedientes. É necessário que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro do Senhor Deus, não soberbo, nem lascivo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e temperante. 11:59, 12:60, 11:59, 12:60. Ruth, com 4 capítulos. Ruth, capítulo 4. Boaz casa-se com Ruth. As mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não te deixou hoje sem resgatador. Já famoso em Israel, esse seja famoso em Israel o nome dele. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama, que é melhor do que 7 filhos, o deu à luz. Então Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. As mulheres que moravam ali disseram a Noemi: nasceu um filho e chamará Obed, este é o pai de Jessé, pai de Davi. 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. 1 Pedro com 5 capítulos. Pedro, capítulo 1. Que contém 25 versículos. Sede santos, portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação do Senhor Jesus o Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformei com toda concupiscências que antes tinhas da vossa ignorância. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. (27, 43, 28 e 44). 27, 43, 28 e 44. Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 12, Zacarias, capítulo 12, para o rebanho santo de número 27, 43, 28
e 44. Versículos. A destruição dos inimigos de Jerusalém. Esta palavra do Senhor acerca de Israel, palavra do Senhor que estende o céu, funda a terra e forma o espírito do homem dentro dele. Porém Jerusalém como um copo de atordoamento para todos os povos em redor, e também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguem certamente serão feridos e se ajuntarão contra ela todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de pânico todos os cavalos e de loucura feridos os cavaleiros sobre a casa de Judá. Abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Obadias com um capítulo. Contém 21 versículos. A casa de Jacó será fogo, a casa de José chama, a casa de Esaú palha, e aqueles se acenderão contra eles e os consumirão. Nada haverá sobrevivente da casa de Esaú, o Senhor o diz. Os do Negueb possuirão o monte de Esaú, e os das planícies os filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel que estão em Canaã possuirão até Serepta. Os cativos de Jerusalém que estão em Serafate possuirão as cidades do Negueb. 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Abacuque com 3 capítulos. Capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, que contém 17 versículos. A iniquidade de Judá. Abacuque, capítulo 1, para o rebanho santo, de número 31, 39, 32 e 40. A iniquidade de Judá. Fizeste os homens como o peixe do mar, como os répteis que não têm quem os governe. O inimigo a todo levanta com um anzol, apanha-os com um arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Portanto, sacrifica a sua rede, queima incenso a sua varredora, porque com elas se enriqueceu a sua porção e é copiosa a sua comida. Deve ele continuar a esvaziar a sua rede, a destruir sem piedade os povos? 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. 1 João com 5 capítulos. Capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Para o rebanho santo, de número 67, 63, 8 e 64. O capítulo 1 do livro da 1 João contém 10 versículos. Andando na luz. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que o Senhor Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele na luz está,
Temos comunhão com os outros, e o sangue do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Um 69, 2 e 70, 69, 2 e 70. 1 Timóteo, com 6 capítulos. Capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, para a Revolução de número 1, 69, 2 e 70. O capítulo 4 do livro de 1 Timóteo contém 16 versículos. A apostasia nos últimos tempos. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e ordenam a substância de alimentos, e ordenam a abstinência de alimentos que o Senhor Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graças. E 36, Rebanho Santo de número 35 e 36, Malaquias, com 4 capítulos, capítulo 3, Malaquias, capítulo 3, que contém 18 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Malaquias, capítulo 3. Louva, Senhor Deus, eu, o Senhor, não mudo por isso. Vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos desde os dias dos vossos pais. Vos desviaste dos meus estatutos e não guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem ao Senhor Deus toda a vida que me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós a nação toda. 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. Lucas, com 24 capítulos. Capítulo 13.
Lucas capítulo 13 contém 35 versículos. Para o Rebanho Santo de número 15, 55, 16 e 56. A necessidade de arrependimento. Naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que aqueles realizavam. Respondeu-lhe o Senhor Jesus: pensai vós que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem sofrido tais coisas? Não vos digo, antes se não vos arrependerdes todos de igual modo, perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensai que foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? 25, 45, 26 e 46. Neemias com 13 capítulos. Capítulo 11. Neemias, capítulo 11, para o Rebanho Santo de número 25, 45, 26 e 46. Capítulo 11 do livro de Neemias contém 36 versículos. Os novos moradores de Jerusalém. Os líderes do povo habitaram em Jerusalém, o restante do povo lançou sorte para tirar um de cada vez que habitasse na santa cidade de Jerusalém. Permanecendo 9 nas outras cidades, o povo abençoou a todos os homens que voluntariamente se ofereceram para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, de Israel, os sacerdotes, os levitas, os servos dos templos e os filhos dos servos de Salomão. 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Eclesiastes com 12 capítulos. Eclesiastes, capítulo 11. Que contém 10 versículos. Lembrando que nós trabalhamos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Pão sobre as águas, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda até com 8, porque não sabeis que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, caindo a árvore para o sul e para o norte. No lugar em que cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. 33, 37, 34 e 38. Gálatas com 6 capítulos.
5. Gálatas capítulo 5 para o rebanho santo do número 33, 37, 34 e 38. Capítulo 5 do livro de Gálatas contém 26 versículos. A liberdade em Cristo. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não tornei a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Escutai, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar Cristo, de nada vos aproveitará. De novo testifico de todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados está de Cristo vós, o que vos justificais pela lei da graça, tendes caído. Três, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. 1 Reis, com 22 capítulos. Capítulo 4, para o rebanho santo. 1 Reis, capítulo 4, para o rebanho santo, número 3, 67, 4 e 68. Capítulo 4 do livro de 1 Reis contém 34 versículos. Fama e sabedoria de Salomão. Era o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pastos e 100 carneiros, fora os veados, as gazelas, os corços e as aves cevadas, pois dominava sobre toda a região e sobre todos os reis, daquém do rio, desde Tifes até Gaza, e tinha paz por todos os lados em redor. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 cavalos em estábulos para os seus carros e 12.000 cavaleiros. 19, 51, 20 e 52. Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 6, Apocalipse capítulo 6 para o rebanho santo do número 19, 51, 20 e 52. Apocalipse capítulo 6 contém 17 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Apocalipse capítulo 6. Os selos. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão, vem. Olhei e vi um cavalo branco, seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo. E para vencer, quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vem. Então saiu outro cavalo vermelho a seu cavaleiro, foi dado poder para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns com os outros. Também lhe foi dada uma grande espada. (17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54. Deuteronômio com 34 capítulos.
capítulo 25, para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54, Deuteronômio capítulo 25, contém 19 versículos, pesos e medidas justas. Não terás 2 pesos na tua bolsa, um grande e um pequeno. Não terás 2 medidas em tua casa, uma grande e uma pequena. Terás somente pesos exatos e justos e medidas exatas e justas, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Pois o Senhor, o teu Deus, abomina todo aquele que pratica tal injustiça. Lembra-te do que te faz Amaleque nos caminhos quando saíste do Egito, como te surpreendeu no caminho e derrubou todos os fracos e os seguiram atrás de ti na retaguarda. Estando tu cansado e afadigado, não temeu ao Senhor Deus. Cinco, 65, 6 e 66. Esther com 10 capítulos. Capítulo 6. Esther, capítulo 6. Que contém 14 versículos. Mordecai é honrado. Naquela noite o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas e os registros do reino, as quais se leram diante dele. Achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado a Bigtan e a Teres, os 2 oficiais do rei, guardas da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. Perguntei ao rei que honra e reconhecimento se deu por isso a Mordecai. Os moços do rei, seus servos, responderam: coisa nenhuma se lhe fez. Disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei para dizer ao rei que se enforcasse Mordecai na forca que ele tinha preparado. Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62, 9, 61, 10 e 62. Primeira Tessalonicenses com 5 capítulos. Capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. Capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicenses contém 18 versículos, a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. A vinda do Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dorme, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Cremos que o Senhor Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que o Senhor Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem no Senhor Jesus. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta do Senhor Deus. E os que morreram em Cristo ressurgiram primeiro. E eu irei ler uma das mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada em que estamos errados ou mentindo.
Isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência e profundidade de conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitude contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão vir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou o que você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 2 igrejas virtuais estão mentindo, é que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19, para receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 e dê mensagem com a hashtag anunciar mensagem dos séculos. Verifique os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar a sua vida, o presente da sua vida ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 últimos livros, e a oração é a oração 8. Maravilhoso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja agora tuas abundâncias, paz, graça e alegria, alcançam todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos e fiéis membros dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, e todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidades e viver uma vida de santidade e santificação, para mais honra e mais glória do teu santíssimo nome, o que eu peço e já lhe agradeço, glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. E o penúltimo livro é o livro de 2 Tessalonicenses e 2 Pedro, com 3 capítulos, 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que contém 17 versículos. O anticristo. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará, pelo sopro da sua boca destruirá, pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem porque não receberam o amor à verdade para serem salvos. Por isso o Senhor Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Pedro, com 3 capítulos. Capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, que contém 21 versículos. Nós mesmos ouvimos esta voz vinda do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos ainda mais firmes a palavra dos profetas, a qual bem fazeis, se a ela prestarem atenção, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vosso coração. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação,
pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte do Senhor Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. E eu vou ler mais uma denúncia. A denúncia é a denúncia de número 97. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muita atenção nas palavras do Senhor Jesus Cristo nessa passagem de Mateus capítulo 11, porque ele fala sobre o jugo, o fardo dele, que é leve e suave, mas tenha muita atenção, pois não podem ficar parados. Você tem que produzir muitos frutos e eles devem permanecer, para que a presença, a paz, a graça e a alegria do Senhor Jesus Cristo permaneça sempre em você. Mas se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada de que essas nossas afirmações são mentiras e você não precisar fazer nada com o jugo e o fardo do Senhor Jesus Cristo, e ainda assim vai os benefícios vai ter os benefícios das promessas dele e a salvação e vida eterna livre. Vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E essa é a denúncia de número 97, dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se for muito para você competir conosco na casa dos milhões, faz um desafio na casa dos milhares. Iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncia essa mensagem número 58, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos vocês nesse momento. Você que mentalizou o 10, a mensagem que você está no livro de Jonas, capítulo 3. Você que mentalizou o 22, a mensagem está no livro de Hebreus 3. Você que mentalizou o número 6, a mensagem está no livro de Tito, capítulo 1. Você que mentalizou o 8, a mensagem está no livro de Ruth, capítulo 4. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Você que mentalizou o 1, Zacarias, capítulo 12. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de Obadias. Você que mentalizou o 16, a mensagem está no livro de Abacuque. Você que mentalizou o número 7, a mensagem está no livro de 1 João, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu 11, a mensagem está no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Malaquias, capítulo 3. Você que mentalizou o 20, a mensagem está no livro de Lucas, capítulo 13. Você que mentalizou o número 3, a mensagem está no livro de Neemias, capítulo 11. Você que mentalizou o número 13, a mensagem está no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Você que mentalizou o número 19, a mensagem está no livro de Gálatas, capítulo 5. Você que mentalizou o número 2, a mensagem está no livro de 1 Reis, capítulo 4. Você que mentalizou o número 21, a mensagem está no livro de Apocalipse, capítulo 6. Você que mentalizou o número 18, a mensagem está no livro de Deuteronômio, capítulo 25. Você que mentalizou o número 4, a mensagem está no livro de Esther, capítulo 6. Você que mentalizou o número 17, a mensagem está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Você que mentalizou o número 15, a mensagem está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E você que mentalizou o número 9, a mensagem está no livro de 2 Pedro, capítulo 1. E eu vou ler mais um aviso para vocês. Muita atenção a todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também dos templos físicos em sua região, de continuar ofertando e dizimando nessa obra, guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante de oferta, dízimo, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam, junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil.
pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco. Nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai, e dá-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque a medida com que estiverdes medidos, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem os templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Em quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, piedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados: 10, Jonas 3, 22, Epeus 3, 1, o 6, Tito 1, 8, Ruth 4, 12, 1 Pedro 1, 1, Zacarias 12, o 5, Obadias, o 16, Abacuque 1, 7, 1 João 1, o 11, 1 Timóteo 4, o 14, Malaquias 3, o 20, Lucas 13, o 3, Neemias 11, o 13, Eclesiastes 11, o 19, Gálatas 5, o 2, 1 Reis 4, 21, Apocalipse 6, o 18, Deuteronômio 25, o 4, Esther 6, o 17, 1 Tessalonicenses 4, o 15, 2 Tessalonicenses 2, o 9, 2 Pedro 1. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, membro, inscrito ou ofertante de uma das igrejas virtuais e também de você interagir com as 2 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. E principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade dos horários desde as 6h48 da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16h48 na @IG 318 37 300 e até 1h12 da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus onde você estiver e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela. E vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 2 igrejas virtuais, ministérios e canais. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e vocês também de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, Dinamarca, África do Sul, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Turquia, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Japão, Índia, Argentina, Chile, Angola e todos que nós ainda não sabemos, que acompanham as lives de todas as 2 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.